Tranquilo, já ia falar Ok. primeiro. Pronto, Fausto. Bom dia a todos e a todas novamente. Dá início à nossa reunião da CETOC. Bom dia Fausto, bom dia a todos. Bom dia. Essa é como é a 7ª reunião extraordinária de 2023 da CETOC. Vamos dar início, então, à reunião. Antes de passar para o primeiro item de pauta, que é a aprovação da minuta da 6ª reunião extraordinária da CETOC, a Isabel está fazendo a chamada. Então, vamos à chamada. Só antes de iniciar a chamada, o Bush, né, ele falou que não poderia estar presente nessa reunião. Emater. SES. Prefeitura Municipal de Itapira. Viável, bom dia. Prefeitura Municipal de Serra do Salitre. Augusto, presente. Sindágua. Paulo Silva Sindago presente. Codal. Vanessa? Acho que é outra Vanessa aqui na sala. Ibram. Alex Batista Ibram, presente. Pronto, Fausto. Pessoal do companheiro de CETOC, Alberto entrou aí. O Alberto respondeu. Então tá. Companheiro de CETOC, seguinte, com a vacância de uma vaga, só um assunto rapidão aqui, antes de a gente dar a entrada ao início da reunião. Dá para a gente continuar com 7 membros até o fim do mandato, que eles foram adiados para mais 2 meses, né? Ou tem necessidade de convocar mais um? Quem que saiu, Fausto, que eu não tô nem sabendo? É a média. Ah, Med, do Gustavo, que é representante? Isso. Aí, sinceramente, eu não sei se a Isabel pode nos ajudar com isso aí. Eu não sei como é que funciona. Mas que teria que ser na Assembleia, né? Para indicar outra entidade. Né? Eu acredito que o Fausto está fazendo mais a consulta, né, Fausto? Se querem que abre ou não. As demais câmaras técnicas, as instituições que foram desligadas devido a faltas, os demais coordenadores já apontaram que sim, que é interessante fazer essa composição para ajudar nas discussões dos temas, né? Aí é com vocês, se a CETOC vai abrir ou não. Assim, geralmente abre, né? Assim, para acrescentar nas discussões, né? Porque fica vagância no segmento, que é a sociedade civil. Sim, a única coisa aí, Gabriel, é essa questão que já só tem essa questão de mais 2 meses só de mandato, né? Aí o pessoal que define, a maioria, estamos num país democrático de direito, a gente verifica pela maioria. Ô, Fausto, eu acho que pode abrir lá para entrar, mas assim, igual você falou, vai ser meio que vai ter muita utilidade não, né? Porque quando conseguir empossar e para dar entrada no início em outra reunião, provavelmente já está acabando o mandato. Mas, sim, para não falar que a gente tomou qualquer atitude sem entregar a Câmara completa ou não abre a oportunidade de outra pessoa participar, a gente abre. Depois, se tiver outra reunião e a pessoa participar, ok. Se não tiver, encerra o mandato e o próximo reconstitui essa toque completa, né? Até nessa questão, Augusto, o seguinte, tem o prazo de chegar mais algum processo de autor de grande porte, aí tem os prazos mínimos, né, para a gente analisando dentro do comitê.
praticamente, se entrar, praticamente agora, se entrar mais algum processo de outorga, não vai nem ter prazo de analisar eles também. Assim, eu acho que abre. Se tiver prazo, tem. Se não tiver, fica por isso mesmo e deixar aberto aí a vaga, não tem problema. A pessoa Beleza, então, os compõe, outros talvez companheiros de setoc, dos companheiros de setoc aí, Alex, Alberto, Ivo, Vanessa, Rodolfo. Eu também acho que abre, convida alguém, se alguém se candidatar a ser membro, a gente aceita, né? Na verdade, eu acho que a gente não vai conseguir, não vai ter alguma associação se candidatando só para esses 2 meses, né? Algum membro, indicando algum membro. Mas a gente abre, né? Deixa aberta a vaga. Eu acho interessante abrir também. Também estou de acordo, eu acho interessante abrir, né? Pelo menos para divulgar aí, se tiver alguém que tem interesse, né? Mesmo nesse curto prazo, se aparecer, né? Beleza, então, Isabel, fica pela maioria aí. Vai estar convidando alguém para compor a setoc, tá ok? Então, vamos dar início à 7ª reunião extraordinária setoc, com o item de pauta aí, aprovação da síntese. Isabel, é a síntese Da 6? sexta. Da sexta, O Malaco, né, ele mandou as contribuições, eu acredito que todos receberam, que foi ontem à noite, então as contribuições dele serão incorporadas no documento, né? Então tá ok. Quem é a favor da minuta? Permaneça como está. Quem é contra? Quem se abstém? Ok, Isabel. Então, aprovada a síntese e para o próximo item de pauta aí a questão apresentação e discussão do processo de outorga de número 28.987/2022, requerido pela CBMM. Fausto, o empreendedor, ele posicionou que a apresentação dele vai incorporar todos esses itens de uma única vez. Ele vai explicar cada um, né? E vai ser uma outra apresentação, tá? Então, aí ele já vai estar falando entre o item 2, 3, 4 e 5. Ok. Vamos tocar a palavra ao empreendedor. Quem que vai apresentar? Thiago Amaral. Thiago. Sou eu. Bom, Bom pessoal, dia, bom dia a todos aí. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. E sim. Bom, então, primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade. E aí, já explicando, né, como a Isabel já colocou, todos os processos de outorga, eles fazem parte de um único processo de licenciamento, que são das nossas estruturas de disposição de rejeitos. Eu estou compartilhando minha tela, vocês estão vendo já uma apresentação? Sim, Thiago. Sim. Tá. Então, o que se trata, tá? Então, são 4 processos, são 2 processos de canalização ou retificação de curso d'água, nós vamos explicar o que são essas canalizações, esses 2 drenos, um processo de barramento sem captação, e um desvio total do curso de água. Então, todos eles fazem parte de um único processo, de uma única instalação desse empreendimento. Então, o que é esse empreendimento? Esse empreendimento, ele trata de uma barragem principal, onde a gente faz a disposição do rejeito de flotação, material fino e ultrafino espessado, é uma barragem aí de aproximadamente 93 milhões de metros cúbicos, 2 pilhas de rejeito, que podem ser filtradas ou ciclonadas e compactadas aí, totalizando 60 milhões de metros cúbicos aí, né, aproximadamente. E além dessas estruturas principais, nós temos todas as estruturas auxiliares, plantas de desaguamento, a planta de rejeito grosso e de magnetita, áreas de apoio, canteiro de obra e todas as demais estruturas. Esse processo ele já passou pela Câmara de Mineração, foi aprovado na etapa de licenciamento, e agora
ficou também pendente a aprovação aqui pelo Comitê de Bacias das outorgas que compõem esse processo de licenciamento. Então, para explicar um pouco melhor para vocês o que é esse processo, né, então nós temos o processamento do minério de pirocloro, e lá nessa etapa nós temos 4 diferentes rejeitos que saem de lá. Então, o rejeito magnético, que é um material mais grosso. Esse rejeito magnético, nós vamos fazer, então, um hidrociclonagem, né, com esse material, e esse material já sai com 68% de sólido, do qual a gente consegue empilhar. Nós estamos também tentando, para evitar, né, ou reduzir os impactos, também fazer a comercialização desse material. Então, esse é o primeiro item aqui, onde a gente evita a colocação em barragem, seguindo aí a legislação do Estado de Minas Gerais, a Lei 23.291, no qual o uso de barragens ela deve ser minimizado. O rejeito grosso, ele é espessado, filtrado e depois também colocado em uma outra pilha, né, compactada. Porém, devido à nossa climatologia, a gente não tem segurança de operar 100% do tempo empilhando esse material. Para explicar um pouco para vocês, as barragens, elas foram uma solução feitas lá no Reino Unido e na Europa, de uma maneira geral, depois que nós tivemos alguns desastres, principalmente próximo a Londres, de algumas pilhas de carvão, que devido a chuvas extremas, elas desceram nas cidades que ficavam próximas a essas pilhas. Então, empilhar rejeito é uma etapa muito importante. A gente tem que controlar a umidade para garantir a estabilidade. Então, por isso, a gente, durante o período de chuva, que é intenso e concentrado no fim do ano, a gente não fará isso para garantir a estabilidade dessa nossa pilha compactada. E, então, o material fino e ultrafino, que a gente demonstrou tecnicamente, que a gente não consegue empilhar, né, ele vai ser espessado, vai virar uma pasta, vai chegar a 57% de sólidos, ou todos os três, o grosso, fino e ultrafino, em período chuvoso, serão depositados dentro da nossa barragem de rejeitos, garantindo aí, então, uma redução de aproximadamente 40% em volume de material dentro de barragem, cerca de 90% de água sendo colocada também dentro das barragens. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, né, essa é a estrutura. Nós temos as duas pilhas que ficam aqui. Então, a montante, toda a drenagem desse material ela vai para dentro dessa barragem, né, para garantir. Nós temos aqui um sistema de reaproveitamento dessa água, porque todas as estruturas, tanto de pilha quanto da barragem, para evitar qualquer tipo de contaminação do lençol freático, ela é realizada com uma membrana de polietileno de alta densidade. Então, garantindo aqui também o não contato das águas de processo com o lençol freático, né, e com as águas naturais. Além disso, todas as demais estruturas que aqui estão, além dos processos de mudança e desvio de estrada, e o canal periférico que a gente tem aqui na lateral, que vai servir tanto para o desvio de nascentes que estão aqui próximos da serra, quanto também para posicionamento e levar água de chuva para o curso d'água aqui à frente. Então, para localizar vocês, né, a gente tem aqui o perímetro aqui do complexo hidrotermal e hoteleiro do Barreiro, o anel quartzítico, que aqui é onde a gente tem toda a alteração e a mineralogia, né, aqui em Araxá. A área de tombamento é esse polígono aqui em amarelo, é a área de tombamento do Grande Hotel do Barreiro. E aí, né, há duas vertentes, né, de aqui para cá, está toda essa estrutura do qual a gente está falando. É importante citar também que toda essa área ela está conectada ao córrego Pirapitinga, que não tem conexão com os pontos de captação de água da cidade de Araxá, garantindo também que não haverá nenhum tipo de influência
na captação da cidade. E por a gente estar trabalhando com material de dentro do anel, material geologicamente alterado, a gente precisa tomar todos esses cuidados aqui dentro do processo. E aqui, uma visão aqui da subbacia do Capivara e do próprio Araguari, onde a gente está falando que está esse processo, ele fica aqui, a montante, depois ele passa pelo rio Tamanduá, Capivara, chegando no Quebranzol e aí na usina aqui de Nova Ponte. Então, dentro desse processo, quando a gente fala de todas as intervenções que nós tivemos em recursos hídricos, a gente tem a canalização, então nós temos áreas de nascente que estão aqui próximos à serra, então essas águas elas vão ser canalizadas, e é por isso que a gente fala do desvio total do curso, né? Então todas essas águas elas serão direcionadas para essa canalização que passará a verter aqui na frente, onde é o curso d'água hoje, né? Temos o barramento que está aqui, então a água de chuva, ele vai acabar sendo barrado aqui por essa atividade, mas sem captação das águas naturais, né? A gente vai ter apenas a recirculação dessa água de processo e a água de chuva que cair aqui, que também vai ser recirculada. O desvio total das nascentes, que eu já comentei aqui, e as canalizações que estão aqui. Então, todos esses cursos de água que existiam aqui anteriormente, esse da cor escura e esse rosa, eles vão ser canalizados com drenos de areia, brita, né, para garantir a vazão dessa água que passa por baixo das estruturas, e eles serão levados, direcionados para esses drenos aqui, que vão continuar no curso d'água. Então, a água natural, as águas de nascente permanecem passando por baixo da estrutura, sem contato com os rejeitos. E temos também aí o cadastro de algumas travessias que vão ser necessários aí para esse projeto, também que são 8 travessias que também foram cadastradas. Então, falando primeiro aí dos 2 projetos de retificação, então são dois processos, porque a gente dividiu aqui, então, num primeiro dreno, que é esse processo que pega todas essas vertentes que aqui estão, né, a gente chamou aqui dreno 1, 2, 2.1 e 3, então todos esses drenos eles vão ser construídos aqui e levados até o ponto superior. Temos pontos de monitoramento atual aqui dentro desse processo, eles estarão aqui durante toda a construção, todo o processo de construção, para a gente poder monitorar as vazões e uma possível, por exemplo, aumento de turbidez, para a gente possa tomar as medidas necessárias durante todo o processo de concentração, mas levando, então, para frente de todas essas estruturas que estão sendo montadas. E o segundo dreno, que é dessa outra vertente, que também pegará esse curso d'água, também canalizado com drenos aí de areia, brita, passarão aqui por baixo e serão levados aqui para frente das nossas estruturas. Então, para se ter uma ideia, quando a gente fala de todas essas drenagens, nós estamos falando do primeiro processo, são cerca... Pode falar. Interrompendo, e bota nesse... Esse anterior. Aonde está essa... quando a gente está vindo aí do lado de São Paulo, passa ali naquela... Esse amarelo aqui, ó. Aquela boca chama boca da máquina. Boca da mata, né? Isso. Aquela barragemzinha que está ali, onde ela situa aí? A boca da mata, ela tá aqui, ó, mais ou menos onde está essa área aqui tem uma barragem de pilhamento aí, e uma barragem e uma questão de pilhamento, não tem? A gente tem essas pilhas aqui de estéreo e células de resíduo, que são essas aqui que a gente passa. Você vindo de São Paulo, de Sacramento, né? Você vem de Sacramento, chegando em Araxá, você vai passar a boca da mata, ela está aqui mais ou menos próximo desse cafezal aqui que está aqui, né? Correto. Aliás, aqui, né, nessa região aqui, e são essas pilhas aqui. Esses são pontos aqui de disposição tanto de estéreo quanto também à disposição de resíduo, né?
E depois nós temos aqui a área de mineração que fica do lado, seguindo o lado da cidade, né, de Araxá. Do lado esquerdo você tem a mina, e do lado direito aqui você tem toda a parte industrial e as barragens que estão em operação hoje. Hoje a gente tem a barragem 8, que é essa aqui que está em operação, e que ela tem aí um tempo estimado, mais ou menos, de 7 a 8 anos, e é por isso que a gente precisa fazer toda essa construção para que a gente possa dar continuidade à operação da CBMM. Ok, Ivo, beleza. acho que o Ivo levantou a mão, Ivo, fica... Thiago, eu queria situalizar agora que nessa parte final nós temos que esclarecer um pouco. Nós temos do lado esquerdo da rodovia a área de Minas, do lado direito a UTM, as barragens, os depósitos de estéreo, e temos essa área que está com essa parte mais clara, que é a área que você está explicando, que você está atuando. Hoje, nessa área, não tem nada. Não, essa é toda uma área de propriedade da CBMM, mas é só pasto que a gente tem aqui hoje. É só pasto. Vocês estão fazendo essas retificações de curso de água, essas drenagens, essas coisas, para fazer futuramente outros depósitos, outras coisas? É isso? Não, a gente está fazendo toda essa drenagem para que a gente possa construir aqui essa barragem e essas pilhas que eu expliquei lá naquela etapa inicial, né? Então, dentro daquele processo de flotação, aquela pilha, as pilhas e a barragem, ela vai ser construída aqui. As pilhas que vocês conseguirem drenar e o que vocês não conseguirem drenar, vocês vão fazer outras barragens novas aí. Essa barragem das águas do período de chuva. Para o período de chuva e para o fino e ultrafino, que a gente não tem estabilidade para empilhar. Para empilhar, para fazer a drenagem, a secagem, né? E essa parte está toda na Pirapitinga, não pega nem o coco fundo, nem o feio, nem o areias. Isso, ele está todo... Isso, ele está todo dentro da... Isso, ele está aqui dentro, é um córrego que não tem nome, por isso que a gente colocou o SD. Ele está aqui entre o córrego dos Bastos, que está aqui nessa direita aqui, e o Bocaina. Eles dois, quando eles se juntam aqui, todos eles, aí ele vira o Pirapitinga aqui na frente. Então, esse é o córrego Pirapitinga, ele segue depois na sequência. O Areia e o Fundo, eles estão aqui mais à esquerda, o Areia e o Feio estão aqui à esquerda, e o Fundo está mais à direita. As primeiras nascentes... Eles não vão atingir aquela área de APR. Não, estão totalmente fora das duas áreas de proteção especial. Tá bom, obrigado. Senhor Ivo, quando a Copasa foi fazer o estudo de nova captação, que foi a do Córrego Fundo, devido a essas questões aí, eles pularam esse Pirapitinga, pularam assim, né? Não captaram Pirapitinga justamente nessas questões ambientais aí, e pegaram no Córrego Fundo. Entendi. E está bem servida de água em a cidade de Araxá. Entendi. Fausto, depois eu queria conversar com você. Existe uma outra mineradora com direito de licença prévia lá, né, Araxá Metals, que pega uma parte pequena da APE e tal, e esse decreto também, teve uma nova lei o novo Código Ambiental, essa APE ela deveria ter sido homologada. Então, teoricamente, ela perdeu o seu valor. Mas depois eu gostaria de comentar isso com você. Depois eu te comunico. Aqui, Ivo, então só para ficar mais claro, né? Aqui, essa parte em rosa aqui é toda a bacia do Córrego Fundo, onde existe a captação da Copasa que está aqui. A parte aqui em verde claro, né, é o Córrego Feio, com esse laranja, o Córrego Areia, são os outros dois pontos de captação também da Copasa em Araxá. E, no caso, essa estrutura, ela está aqui, se junta com o Bocaina e o Bastos, vira o Pirapitinga e aqui segue, então, sem entrar nessas outras duas áreas que estão aqui. Ok, positivo. Obrigado. Sem problema. Então, são aproximadamente 7 quilômetros de extensão de dreno daquele primeiro processo, todas aquelas drenagens, e 2,33 quilômetros do dreno 4. Então, a pergunta aqui, né, o que a gente tem hoje, então são só áreas de pastagem, estão fora, inclusive também, de toda a área mineralizada,
a gente tem aqui, então, toda a Serra da Bocaina, então ela fica à frente dessa região aqui. Então, aqui que vão ocorrer todos esses pontos aqui. Para que a gente... Acho que tem o Ivo, está ainda levantada a mão, não sei se tem mais alguém que tem alguma outra pergunta. Okay. Desculpa, eu esqueci de baixar. Não, sem problema, mas fiquem à vontade, tá? Se tiver qualquer pergunta, estamos aqui à disposição. Então, a gente fez uma primeira modelagem hidrogeológica de toda essa área, para que a gente pudesse contabilizar, porque o que a gente sabe? Que para evitar a contaminação do lençol freático, nós vamos precisar fazer a impermeabilização dessa região. Então, a recarga que havia ali nessa região por conta da chuva, ela deixa de acontecer. E para que a gente pudesse modelar o que isso significa em termos de perda de vazão, a gente fez esse modelo. A gente sabe que esse modelo ele é uma previsão, existe uma incerteza importante nesse modelo, porque aqui, como a gente tem xistos aqui que foram criados junto com esse grupo canastra, que é onde a gente tem a Serra da Bocaina, a gente tem muito fraturamento. Então, esses fraturamentos, que são águas de fluxo rápido, a gente não consegue modelar 100% com essas ferramentas que a gente utilizou, e a gente também não tem os dados completos de todas essas fraturas. Então, por isso, o ponto mais importante aqui é realmente o acompanhamento, o monitoramento desses resultados, para que a gente possa, caso necessário, tomar as medidas de garantia das vazões mínimas de água no curso d'água. Então, dentro desta modelagem que a gente fez, a redução, o impacto final, né, de redução total, aconteceria a jusante, então, próximo à área aqui de recarga não há, né, a gente não vai fazer nenhuma interferência aqui na serra e nas áreas mais altas, que são as áreas de recarga para essas nascentes que nós vamos fazer a canalização. Então, não existe nenhum impacto a montante, e a jusante, devido a essa impermeabilização, no fim, né, e na estabilização, no fim, nós estamos falando num tempo estimado aí de 25 anos para frente, a gente teria uma redução na ordem de 58% da água que sairia naqueles drenos, porque a gente deixa de ter áreas de recarga ali naquela região, enquanto a barragem estiver coletando essa água de chuva. Então, isso passaria, então, de uma vazão de hoje aproximadamente 372 metros cúbicos para cerca de 156,7, quando ela chegar lá na cota final e lá no ponto final. Importante dizer que não tem nenhum uso outorgado nessa confluência, são áreas aqui da própria empresa, não há uso dessas águas, e a vazão maior, ela não é desse curso d'água, são dos outros cursos d'água que estão nas laterais, né? Então, a vazão do Pirapitinga também, ela não será altamente impactada, mesmo com essa redução nesse curso hídrico aqui. Então, para se ter uma visão geral, né, o mapeamento aqui, nós temos esses usos outorgados aqui da própria empresa, né, que estão aqui dentro marcados, e aqui alguns usos de uso insignificante que estão colocados aqui fora da empresa. Então, toda essa área em verde, claro, é a área da própria CBMM. Então, todas as estruturas, todos os impactos, eles estão mais concentrados, né, aqui todos dentro da nossa área. Um ponto importante aqui, né, das condicionantes e aí o acompanhamento, né, é que esses dois drenos, então, eles saem daqui, esses dois drenos de nascente, eles passam em uma estrutura que a gente chama aqui de caixas, porque a gente também faz o monitoramento da qualidade desses drenos, para garantir realmente que não há nenhuma alteração natural. Se houver alguma alteração, a gente tem como bombear essa água para tratá-la, né, e não deixar que uma água contaminada siga o curso d'água. E a gente mantém aqui dentro de um ponto aqui à frente o monitoramento justamente dessas vazões para garantir, como pedido aí na outorga, a avaliação, né, a validação aí da qualidade e da vazão. Então a gente tem esse ponto aqui, EDR9,
com o fluxo, com acompanhamento diário do fluxo residual, e a vazão bimestral com a qualidade da água. E aqui, semanal, a gente tem a saída das águas aqui, o monitoramento, para garantir que essa quantidade de água que está saindo está adequada também. Então, falando aqui sobre as condicionantes, né, então a gente precisaria, né, essas são as condicionantes que foram colocadas no processo, a gente fazer o monitoramento da saída, né, dos drenos, da vazão das saídas dos drenos semanalmente, instalar um sistema de medição lá naquele ponto ajusante para acompanhar esse fluxo residual, a partir da publicação da outorga, monitorar também diariamente a vazão desse ponto, até a publicação. À frente aqui, né, a gente tem que, nesse ponto aqui de jusante, a gente tem que manter a vazão mínima de 0,0537 metros cúbicos por segundo, ou são 53,7 litros por segundo, que corresponde aí a 70% da Q710. Aí aqui é importante dizer que a legislação ela fala até 50%, foi isso que a gente apresentou, inclusive, para o IGAM, e na análise do IGAM, eles colocaram aqui algo até um pouco mais, vamos dizer assim, restritivo, né, da gente manter pelo menos 70% da Q710, e aí o Jackson está aí, não sei se o Jackson quer colocar algum ponto, Jackson. Sim, nessa análise foi considerada tanto o estudo de regionalização de 93, bem como o estudo de regionalização que tem disponível na IDE de 2012 do IGAM. Por meio desses estudos, optou-se que era uma vazão considerável que não iria trazer muitos impactos a jusante, porque se considerasse até 50%, poderia mais a jusante na bacia ter um impacto a uso de terceiros. Por isso, foi adotado esse valor de 70%. Ok. Que acho que aí é mais fácil o IGAM mesmo explicar, né, o porquê do 70%, que é diferente, inclusive, do que a gente solicitou. E a notificação aqui também do órgão gestor, quando a gente começar as intervenções. Então, como a gente falou, a gente teve a autorização da licença de instalação, né, para esse processo. Agora estamos aguardando as outorgas, para que a gente possa realmente iniciar as obras em toda aquela região. Então, quando iniciarmos, nós vamos fazer essa notificação e apresentar aí todos esses dados, conforme aí de hábito aí também, dentro do sistema. E os parâmetros também de qualidade, que são importantes, porque, de novo, a gente está lidando com uma mineração que tem uma geologia própria, que pode alterar a qualidade da água, então é importante também a gente fazer esse monitoramento para garantir que nós não estamos alterando a qualidade da água fora das estruturas que aqui são apresentadas, né? Então, esses são os processos de dreno, são os dois primeiros processos, tá, que correspondem, então, à água que passa por baixo dessas estruturas, que não entra que a gente faz essa drenagem justamente para garantir que essa água não entre em contato com os nossos rejeitos, que ela permaneça natural e siga para todo o curso da água. Augusto, você levantou a mão, fica à vontade. Bom dia, Thiago. Só esclarecer algumas dúvidas que antes que eu esqueça. Claro. A primeira qual que é a área que vai ocupar essas estruturas, a barragem, as pilhas de rejeito, só para a gente ter uma dimensão do impacto em hectares, não sei, porque a gente não consegue dimensionar isso só pela imagem aí. Sim. Vou pedir a ajuda da Luciana, que ela tem esse número de cabeça aqui, que ela é da nossa equipe aqui. Luciana, você tem o número exato aí, quantos hectares que estão aí a área de barragem mais pilhas? Acho que está no mudo, viu, Luciana? Tiago, aproximadamente 200 hectares. Isso. E assim, o que vai ser barragem, o que vai ser pilha, tem como dimensionar ou não? Tem, deixa eu dar só uma olhadinha aqui, só um instante. Tá bom, aí enquanto ela olha, Thiago, outra coisa, você comentou aí que vai fazer a análise dos parâmetros de qualidade de água, em caso de alguma intervenção fora da normalidade que a legislação prevê, é possível tratar essa água. Essa estrutura de tratamento já tem no complexo, ela já existe e já está previsto isso no processo, como vai feito esse bombeamento, como vai tratar e como vai devolver? Sim, eu tenho. A gente fez até um slide aqui de apoio aqui para ajudar. Fica mais fácil aqui, ó.
Então, aqui, ó, existe uma estação de tratamento de efluentes que está prevista já aqui dentro dessa área industrial que vai ser implementada, já com o local de reposição dessa água que entraria aqui antes dessa área jusante. Então, a gente bombearia, trataria essa água e devolveria ela aqui no mesmo curso d'água. Então, já existe essa estrutura aqui de tratamento, caso seja necessária, e ela também vai servir, porque aqui é como se fosse um copo, né? Então, se começar a chover, vai enchendo muito de água. A gente não quer uma barragem de água, isso aqui é uma barragem para que a gente possa colocar essa pasta, né, esse rejeito adensado. Então, a água que vai sendo captada de chuva aqui também, ela pode ser bombeada e utilizada aqui dentro dos processos, ou tratada aqui também e devolvida, inclusive, para garantir essa vazão de fluxo residual ao longo do tempo. Então, aqui tá as estruturas, né? Nós temos essas caixas aqui, tá vendo, dos drenos, e ele passa, então, nessa estrutura de SAMP, onde a gente tem os sistemas de bombeamento de percolados, caso seja necessário. Não, beleza, Thiago, essas são as dúvidas aí. Aí, quando ela tiver as áreas lá, você repassa, mas não precisa, conforme vai passando a legislação, ela deve achar aí. Tá, não. Eu estou fazendo a soma aqui. Eu já tenho o dado. A barragem principal é 103 hectares, o reservatório 400 e as duas, uma pilha 60 e a outra 97, que totaliza 700 hectares aproximadamente. Nossa, é grande a área, 700 hectares. Não, beleza. Quem tá? É a Luciana? É a Luciana. É isso. Luciana, Fausto Sindágua. Só para quem é leigo no assunto, 1 hectare equivale mais ou menos a um campo de futebol? É isso? Exatamente, um campo de futebol oficial, 10 mil metros quadrados. Então, o total aí, 700 campos de futebol, mais ou menos? Exatamente. Ok. Tá. Ok, deixa eu voltar aqui então. A gente vai mostrar aqui então o processo do barramento, né? Então, como a gente falou, a gente vai ter aqui então esse barramento, que ele não vai ser construído todo de início, né? Ele vai subindo aqui, existem as diferentes elevações, diferentes cotas, né? Então ele começa no 1025 e vai subindo até chegar na final, que é a 1065. Então, para cada uma dessas elevações, a gente tem os extravasores, que são as estruturas de segurança, que vão sendo construídas a partir daqui das elevações, quando necessário, e vão se conectando naquele canal lateral, que eu já comentei que nós faremos o desvio. Caso haja o extravasamento, isso será também avaliado, tanto qualidade quanto vazão, aqui nesse ponto de monitoramento que nós temos aqui na frente. Então, essa construção do barramento, ela acontecerá sequencialmente, como eu falei, ela vai, nós vamos depois até demonstrar aqui ao longo do tempo, como que esse reservatório, ele vai mudando aqui ao longo do tempo com o enchimento, né, a partir do momento que a gente vai utilizando. A nossa ideia, tá, só para dar uma ideia de tempo, essas estruturas aqui, elas vão ser suficientes para que a gente possa operar aproximadamente os próximos 20 anos. Tá? Isso é mais ou menos o que a gente tem entre 20 e 25 anos, nos próximos 20 e 25 anos, essas estruturas aqui serão suficientes para que a gente possa fazer toda essa operação. Então, o volume disponível aqui para armazenamento de água seriam 5 milhões de metros cúbicos. Nós estamos falando de 92 milhões de metros cúbicos de rejeito, totalizando aí 98 milhões de metros cúbicos. A área inundada aqui são 91 hectares. Todo o reservatório, né, é impermeabilizado com a geomembrana. O sistema de captação para essa água, para poder ser reutilizado, e a altura total do barramento de 84 metros. Ivo, fica à vontade. Ivo tinha levantado a mão? Acho que está no mudo, Ivo. Porque está a área inundada 91 hectares, e parece que ela informou que a área de barragem era maior? A Luciana informou? É a área total, né, de todos os empreendimentos, de toda a parte do empreendimento ali, né?
Seria 700. Mas, assim, só de barragem seria quanto? Parece que ela informou que seria 200 e poucos hectares. Eu acho que a gente está confirmando. Aí eu vou pedir para a Luciana depois confirmar, Luciana, esses números aqui, mas a gente já fala para vocês aqui até o fim da apresentação. Porque aí não está batendo a área inundada. Isso. Eu vou até confirmar esse 91 hectares aí, como que ele foi calculado, se é a altura, se ele foi com base na lâmina final de rejeitos em cima do barramento. Mas a área do barramento, do barramento com reservatório, dá mais ou menos 500 hectares. Uhum. Se eu não me engano, né, Luciano, é porque é o seguinte, boa parte do reservatório, ele vai ser colocado, são os pontos onde a gente tem o rejeito. Então, a gente tem um pequeno lago de 91 hectares aqui, que é onde a gente faz o bombeamento de água de volta, a água de processo que ela volta para os demais reservatórios. Então, daquele total, onde a gente vai ter a disposição do rejeito, cerca de 91 hectares seria a área onde potencialmente a gente pode gerar esse lago nesses períodos de chuva. Então, o lago, a área de lago fica junto com a área de rejeito. Vão ficar numa área só. Isso. O que acontece? A gente faz rejeito e passa a ser a área de lago. Isso. A gente vai depositando o rejeito aqui ao longo do tempo e a água, ela drena para essa região aqui, né, mais à direita, onde a gente mantém as balsas de bombeamento de água para cá. Então, a disposição ela é feita para que, pela própria diferença de desnível, a água se direcione para essa região onde a gente tem esse lago de bombeamento aqui. Tiago. Pode perguntar. Paulo, de levantar a mão aí, mas essa questão de cota aí, que eu tô vendo essa parte, tipo a churada mais escura aí, ó. Uhum. Ele tá falando que isso aqui é 91 hectares. Pode falar, ô Fausto. Essa área aí, ó. Qual que é a cota que vai ser essa, vamos dizer assim, vamos considerando lá no início dela, 0 e a cota cá em cima, de altura dessa barragem? Creio que eu coloquei no mudo sem querer, que desculpa. A altura total do barramento, na cota final, são 84 metros, tá, Fausto? Que é a cota 1065. Porém, a gente tem a condição de operar na cota 1025, tá? São os 40 metros aqui de diferença. São 4 elevações que a gente vai fazendo. 1025, 35, 45, 55, 65. Né? Então, a gente consegue começar a operar com uma altura de 44 metros, tá? O barramento. Não sei se eu respondi. Então, e a altura máxima vai ser 84? A altura máxima, 84. Ok. Augusto, fica à vontade. Tiago, pelo que eu vi, o barramento é feito a jusante, né? E a obra vai ser feita de uma única vez? Ou vocês vão fazer por etapas? A gente vai fazer por etapas. Acho que tem aqui aqui temos as fotos das construções. Acho que aqui a gente consegue até mostrar melhor. O que a gente vai fazer? Todo o dreno ele vai ser construído em uma única etapa para garantir justamente a boa continuidade desse dreno, né, e que a gente tenha segurança total aqui nessa etapa. E depois, quando a gente vai fazendo a passagem ao longo do tempo, o que a gente está fazendo é elevar, né, essas bancadas aqui que vão sendo construídas aqui ao longo do tempo. Então, ela é toda construída jusante, né, começando na 1025, então aqui que eu comentei, né, a gente começa a construção com uma área menor, tá vendo, bem menor, que de recebimento, ela vai, ao longo do tempo, ela vai crescendo, aqui a gente vai aumentando a altura, porém os drenos todos aqui, ó, a gente percebe não há nenhuma intervenção de aumento de drenos ao longo da construção, porque a gente já fez toda essa construção lá no início.
Então, a construção dos drenos, ela vai ser de uma vez só, porém a altura, sim, ela vai ao longo do tempo subindo, e a gente vai mudando o ponto do extravasamento de água, como vocês podem ver aqui, ele vai mudando ao longo do tempo, e aqui, ó, aqui até dá para ver um pouco melhor aquela parte mais clara, que é o lago de bombeamento, né? Então, esse lago de bombeamento ele vai ficando nessa região aqui mais à direita, né? E o restante da área aqui. Então, esse aqui são os lagos que a gente tem aqui dentro dessa região aqui do bombeamento. Acho que a Luciana levantou a mão. Luciana, fica à vontade. 91 hectares é a área de espelho d'água. Uhum. Que é essa área aqui, né? Que nós estamos mostrando na cota máxima, 91 hectares, né? Uhum, isso. Ok. Não sei se ficou claro agora, Ivo, para você? Sim, ficou claro. Eu gostaria, até não é muito a ver com recursos hídricos, não. Eu estou vendo que houve um desvio da estrada, né? Aquela estrada que vai para Genita, né? Isso. Ali, certa altura, tem uma bifurcação, até em X, né? E tem uma outra estrada que sobe a serra. Essa estrada que sobe a serra também vai ser desviada ou ela vai acabar? Então, o que a gente fez? A gente tem 2 desvios, tá, nesse processo. A gente tem aqui, esse ponto da bifurcação, que você fala que a gente costuma chamar de 3 mataburros, né? Ele está aqui, Isso. né? Então, você tem essa subida para a serra que fica aqui para a esquerda, e uma outra área que vem para cá. A gente vai fazer a curva lá atrás, próximo da ponte, lá tem uma ponte lá antes, né? Então, nós vamos fazer essa curva, ela vai passar para cá, e nós vamos ter um outro desvio, uma outra estrada que vai passar aqui antes das estruturas e vai conectar com essa estrada aqui. Então, essa estrada aqui, ela vai ser passada por aqui. Por quê? Porque como a nossa planta de filtragem está aqui, nós vamos ter um fluxo intenso de caminhão nessa região aqui. Então, para evitar um contato dos ciclistas que usam muito essa região, os próprios produtores, a gente vai fazer a passagem aqui por fora para evitar uma competição aí com o tráfego aí que a gente vai ter dessa região. Então, a gente vai manter as conexões, todas as conexões elas vão ser mantidas, mas esse lado aqui ela vai ser desviado por fora aqui para garantir essa conexão. Ok, obrigado. Ok. Então, só voltando aqui a gente fez os cálculos, tá? É importante dizer também que a gente fez todos os cálculos para uma chuva crítica de 24 horas, um PMP de 66, então, considerando, né, a década milenar, que é o que a legislação pede, nós temos uma chuva de 293 milímetros. Então, todas as estruturas deveriam ser calculadas para 293 milímetros. Nós fomos um pouco além, nós calculamos pelo PMP, que são 505 milímetros. Então, praticamente 1/3, né, da chuva do ano pode cair dentro dessa estrutura, que ela mantém todas as condições de segurança e drenagem normalmente, sem nenhum problema, tá? Então, muito, e os extravasores, como eu mostrei ali, eles vão sendo construídos para cada etapa, mantendo também todas as condições de segurança para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. A segurança foi sempre o ponto principal em todo o nosso projeto aqui dessas estruturas. E aqui, para entender um pouco melhor, até a questão dos percolados, os fluxos, então como é que a gente faz? Então, toda a água de nascente, a gente faz esse dreno de nascente, que está aqui com areia, brita, né? A gente tem uma argila por cima para garantir essa impermeabilização, depois a gente coloca a geomembrana, um outro dreno de segurança, porque se houver um vazamento, ele vai sair por esse dreno de segurança, onde a gente consegue, inclusive, medir se está saindo água ou não, e se essa água ela tem alguma alteração ou não. E depois uma outra camada de PAD com o terreno neutral, que é onde a gente vai colocar todos os rejeitos. Então, é isso aqui, quando a gente falou dos drenos, é isso aqui que a gente vai fazer em toda essa drenagem, garantir o fluxo de água natural com esses drenos, mas também tem um dreno de segurança que fica acima aqui, para evitar caso tenha algum furo na manta, alguma coisa, para que a gente possa ter um ponto, inclusive, de coleta de segurança para as águas desse reservatório. Então aqui, ó,
a gente tem as saídas dos fluxos percolados dos drenos de segurança. Esse fluxo ele sai para esse SAMP, onde a gente vai avaliar se for uma água natural, uma água que, de repente, o nível de água sobe e, de repente, ele pode alcançar essa drenagem, ou alguma água que tenha ficado represada aqui e saindo pelo dreno de segurança, ele pode seguir o nível, se ele estiver de acordo, se estiver dentro da qualidade. Os canais de nascente aqui, os drenos, eles saem lateralmente, a gente faz o monitoramento desses drenos. Se houver necessidade, a gente direciona, a gente vira o fluxo para dentro desse SAMP, onde a gente pode fazer o bombeamento. Se estiverem ok, eles seguem aqui toda a canalização, né, com sistemas de comporta aqui, chegando no curso d'água e aí seguindo toda a direção. Esse é o caminho que a gente entende vai ser o normal, natural, essas águas de nascente passando por esses dois caminhos e drenando aqui para baixo. Aqui, então, todas as etapas, como eu falei, ele não vai ser construído de uma vez só, o dreno vai ser todo construído de uma única vez, já com essas estruturas todas de drenagem que eu dei o zoom ali à frente, e depois a gente só tem a subida do nível. Então, quais são as condicionantes que ficaram aqui colocadas, né? Então, muito parecida com as das canalizações, como a gente falou, porque é uma estrutura única, então as próprias condicionantes, elas se conversam, a gente tem o sistema de medição do fluxo residual, manter também lá a vazão mínima, a mesma vazão mínima que o Jacques já explicou o porquê dos 70%, e aqui também, se tiver instituído aqui pelo comitê algum pagamento de regulação, que isso seja feita a cobrança e a gente pague pela cobrança, se houver alguma instituição. Alguma dúvida sobre a questão do barramento adicional? Se não, passo agora aqui só para o desvio total. Ô, Thiago, tá me ouvindo? É o Lucas do IGAN? Ô, Lucas, por favor. Não, só para aproveitar e você falar um pouco como é que vai ser feito o alteamento, que eu achei interessante, que já estava até sendo feito também na barragem B8, né? Isso. Não, ok. Essa forma que a gente está trabalhando é a forma como a CVM trabalha já em todas as estruturas, né? Então, para garantir justamente aqui na barragem 8, né, que o Lucas comentou, quando eles fizeram, inclusive, a visita em campo, né, para acompanhar e conhecer o processo e as etapas todas, fazer toda a vistoria, eles conheceram aqui como que a gente fez na barragem 8, que é esse mesmo sistema. Então, como a gente falou, a gente faz todo o dreno aqui de uma única vez e faz toda a base aqui já preparada, compactada, né, ao longo do tempo. E aí a gente vem subindo ao longo do tempo esses taludes e revegetando também ao longo do tempo para garantir toda a estabilidade dessas estruturas. A gente sempre fala o seguinte, que a nossa estrutura, a forma como a gente faz a barragem é o seguinte, a gente projeta essa barragem como se ela fosse uma barragem de água. Então, a gente garante todos os sistemas de segurança como se ela fosse uma barragem de água e como se a água estivesse percolando esse maciço para garantir que, mesmo com qualquer falha, que a gente mantenha esses níveis. O fator de segurança ela é uma ajusante, o fator de segurança por lei, né, é de 1,5, e todos os nossos projetos consideram um fator de segurança de pelo menos 2. A gente usa muito mais material no maciço, a gente tem muito mais movimentação, compactação, isso nos dá segurança. Nós fazemos a compactação a cada 20 centímetros e a gente faz o monitoramento e o controle de qualidade de cada bloco de compactação também de 20 em 20 centímetros para garantir toda a estabilidade desse maciço. O Igor levantou a mão, Igor, fica à vontade. Olá, bom dia a todos. Tiago, só uma dúvida, por gentileza, pudesse explanar para nós mais detalhe um pouquinho sobre a questão do tratamento, né? Todo resíduo, toda a água que for gerada aí, vai ser tratada ou vai partir de um monitoramento de vocês, identificar possíveis alterações que vocês vão remeter e vão para a estação de tratamento? Não. Você quer explicar ela para nós aí, por gentileza? Claro. Inclusive do extravasor, tá? Que você falou que tem extravasor, né? Tem um projeto apresentado aí, porém, não ficou claro para nós aqui, pelo menos para mim ainda.
Tá, então vamos lá. No caso das águas de dreno, aqui embaixo, isso aqui é um sistema de segurança, né? A ideia é que não precise haver tratamento, porque a ideia é que essa água saia em condições naturais e ele siga o curso d'água. As águas que estiverem aqui dentro do lago, né, 100% da água que estiver dentro do lago, ela é bombeada para os nossos processos, e se a gente coloca ela de volta no curso d'água, ela é tratada. Então, existe a nossa estação de tratamento, onde a gente faz uma análise de pH, a gente faz uma análise da turbidez e uma análise de todos os íons, né, principalmente aqui o bário, que é o nosso elemento, né, de que a gente sabe que dentro do complexo carbonatítico, lá dentro do barreiro, o bário tem um nível naturalmente mais alto do que fora do complexo. Então é preciso a gente fazer esse tratamento, garantir que tudo isso está dentro das normas para um efluente e que garanta também a composição e que os pontos, né, a esse ponto lá na frente, a jusante aqui da EDR9, ele esteja dentro dos padrões de qualidade de um curso d'água classe 2, que é a classificação que a gente tem aqui. Né? Então, 100% da água que tiver contato com o rejeito aqui, nas condições operacionais, ela vai ser tratada. No caso do extravasor, aqui, ele só vai funcionar numa emergência, num caso de último recurso. Né? Então, quando que esse extravasor funcionaria? Se a gente tivesse chuvas acima de 500 milímetros, aquela visão, nós vamos ter 500 milímetros de chuva em 24 horas, e todo o sistema de bombeamento estiver inoperante. Então, se tudo isso acontecer, a gente vai precisar que a água saia pelo extravasor. E aí, aqui, haverá provavelmente uma água bastante diluída, porque isso significa muita água de chuva, uma água de fluxo rápido, que vai sair por aqui e a gente vai analisar. Mas aqui não há tempo hábil para a gente, e como o sistema de bombeamento não estaria operacional, não haveria como a gente fazer um tratamento dessa água. É uma medida emergencial para garantir a segurança da estrutura, o uso do extravasor. Então, ele naturalmente não é algo que a gente queira usar no extravasor. Naturalmente, a gente usa o sistema de bombeamento que leva a água de processos para as estruturas de tratamento de água e depois isso segue para o curso d'água dentro dos níveis de classe 2. Ok, obrigado. Ok. Acho que o Ivo levantou a mão no meio do caminho aqui da minha explicação. Eu desculpe, não... Sim, é porque nós estamos vendo toda a bacia de drenagem, reservatório, pilha, dreno, PR1, PR2, e fora dessa bacia de drenagem, dessa área, tem essas estruturas auxiliares. Eu queria só saber o que são. Tá. São basicamente estruturas de bota fora. Então, porque quando a gente vai fazer isso aqui, por exemplo, a gente tem que escavar o material mole, né, que está aqui para fazer a construção dos drenos. Então, a gente tem áreas de bota fora, né, que estão aqui, áreas de empréstimo, então a gente pode construir essa barragem com material que vem da mina, estéreo, podemos construir com material aqui da própria região. A gente tem toda a área industrial que está aqui, eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse, aqui na apresentação. Deixa eu... Sim. Estão vendo? Ah, não, ótimo. Então, essa estrutura aqui, que é a área industrial, então, onde a gente vai ter toda a parte de filtragem, toda a parte de ciclonagem dos materiais que vão depois para as pilhas. E aqui nós temos áreas também, porque como a gente tem aqui uma área de vegetação, a gente vai precisar fazer supressão. Então a gente tem estocagem de madeira, que vai aparecer aqui por conta da supressão, para que a gente possa depois dar destinação. A gente tem canteiro de obra. Então todas essas estruturas aí que estão aqui, vamos dizer assim, em cinza aqui colocados, tá? E mais a estrutura de espessamento, que a planta de desaguamento que a gente está fazendo aqui, que a gente já está em construção, que a gente começa a utilizar ela para a barragem 8 e depois a gente utiliza também para a barragem 9. E todos os caminhos de tubulação e também caminhos de acesso também estão aqui identificados na cor cinza, tá, Ivo? Ok, obrigado.
E o último processo que a gente tem é o desvio total do curso d'água. Então, como a gente falou, foram identificadas aqui todas essas nascentes que estão aqui antes dessas estruturas, e a gente não quis afogar todas essas nascentes aqui, ou criar uma drenagem para que um bueiro que ele levasse para os drenos aqui. A gente achou mais interessante criar esse desvio, mais seguro para toda a estrutura e com menor impacto. A gente direcionar, então, essas nascentes para esse sistema, para esse canal lateral que vai ser construído, que está aqui na cor azul, que segue até o curso d'água aqui na frente. Então, a gente vai direcionar todas as águas de nascentes naturais, sem nenhum contato com as nossas estruturas, por essa estrutura lateral, por esse canal, que segue para o curso d'água aqui na frente também. Então, esse desvio total, né, dessas nascentes é o último dos processos aí, do processo. Então, um canal periférico, todo construído aqui, né, em hip-rap, tem a declividade para garantir, e ele é dimensionado aqui para uma chuva de 1000 anos em 24 horas, e também mantendo a borda livre aqui também, no caso de uma chuva decamilenar, sem que haja qualquer tipo de galgamento. Então, a gente vai ter todo um escoamento, mesmo em chuvas decamilenares, para fazer o escoamento dessas nascentes ou águas que venham da própria serra, sem nenhum problema nessa estrutura lateral, e também sem impactar as estruturas que estão à frente, né? Então, aqui também as coordenadas, né, dessas nascentes, onde que a gente faria esse desvio. E aqui um desenho mais claro, e aí a sua pergunta, Ivo, a gente mostra aqui, tá vendo, a estrada, ela vai vir aqui lateralmente a esse canal, e conectar depois com a estrada existente hoje. Então, a estrada, o novo desvio aqui dessa estrada vai passar próximo a esse canal, lateralmente aqui também. E esse é um processo que não tem condicionantes, mas é importante dizer o seguinte, que todas as condicionantes anteriores, de monitoramento, elas continuam válidas, então se a gente identificar qualquer coisa que esteja vindo desse canal, ele vai ser monitorado dentro das demais condicionantes que lá estão. Bom, pessoal, era isso, assim, de uma maneira geral, que a gente preparou aqui. A gente tem nos slides adicionais, se for necessário, a gente mostrar, mas a ideia é mostrar para vocês essa visão geral. Ainda com relação a esse último desvio, não tem condicionantes, na verdade, essas nascentes todas têm massa ciliar, né? E vão ser todas suprimidas, né? Mesmo assim, não vai ter nenhuma condicionante. Porque aí a questão da supressão, ela não entra na outorga, né? Elas foram condicionadas, toda a supressão, toda a parte de compensações e plantios e etc., da parte de supressão, ele foi condicionado no processo de licenciamento, né, no licenciamento das estruturas como um todo. Então, toda a parte de supressão ela está condicionada, tem as compensações que são feitas no processo de licenciamento. No caso da outorga em si, né, é a outorga que não teria essa condicionante. Tá ok, Thiago. E os outros processos, você falou de 2 processos aí de outorga, agora o próximo? Não, eu falei dos 2 primeiros, que são a drenagem, o do barramento e o do desvio. São os 4 processos que a gente tem. Ah, tá. E nesse montante aí vai ter algum bombeamento, questão para garantir a barragem, tipo poço artesiano para estar ao redor dela ou não? A gente hoje teve uma autorização de perfuração de 3 poços, tá? Para atender a área industrial que está ali, e a gente tem uma outorga da barragem 7, que é a barragem de água nova. Deixa eu até voltar aqui para a apresentação, que eu consigo mostrar para vocês. Acho que fica mais fácil. Então, o que a gente
que a gente tem, tá? Vou mostrar aqui. Então, essa barragem de água nova aqui, né, uma barragem, a gente tem uma outorga de captação, então a gente pode usar a água para o período de construção ou para a própria área industrial dessa outorga existente. E também temos alguns poços que nós estamos hoje perfurando, mas que a gente ainda não pediu a outorga de bombeamento, porque a gente está terminando justamente, a gente pediu autorização as autorizações de perfuração. Uma vez que a gente tiver as autorizações de perfuração, a gente faz todos os testes de bombeamento para a gente poder entrar com o pedido de outorga de bombeamento dos poços, tá? Então, um processo em paralelo. Ok, então você pediu só a licença prévia para perfuração. Eu só pedi licença de perfuração, né? Então, e essas perfurações elas estão em andamento nesse momento. Ok. Pessoal, antes de passar para... Quem vai apresentar vai ser da URGA aí, a Isabel. Quem que é mesmo? Da URGA está presente na sala o Lucas e o Jackson, que está acompanhando esse processo de outorga. Tá, não, beleza. Então vamos deixar ele depois apresentar a parte deles aí, depois eu comento e ver se o pessoal aprova ou não. Tá bom. Pode apresentar então. Bom dia a todos, né? Então aqui eu sou o Lucas, eu sou analista ambiental da Gerência de Regulação de Uso de Recursos Hídricos. Eu analisei as outorgas de barramento e do desvio total de curso d'água. Aí eu vou mostrar os pareceres que foi elaborado. Estão conseguindo visualizar minha tela? Sim, Lucas. Sim, Lucas. Tá. Então foi feita a análise. Aqui o primeiro que está na pauta é o da barragem, né? Então abri o primeiro processo da barragem. Aí a gente avaliou, fez as caracterizações de empreendimento, né? Igual já foi explicado pelo Tiago, né? Todas as justificativas. A finalidade trata-se de uma barragem sem captação, não sendo necessária estimativa do cálculo para vazão, sendo sua finalidade disposição de rejeito e recirculação de água de processo, porque nesse caso aqui a gente faz quando é uma barragem com uso de água, então a gente faz toda a avaliação do impacto, mas também foi feita a avaliação, né, que foi verificado que no córrego, até a confluência do córrego Boicaina, não existe outro usuário, né, tanto que também foi informado, né, pelo Tiago que a área toda já da CBMM, né, da bacia do córrego SD1, como eles nomearam ele, que para a nossa base é sem nome. Aí para a área de drenagem, a gente identificou uma Q710 de 64 litros, a 100% da Q710, né, aí também, como também explicado, toda a estrutura da barragem ela vai ter uma manta de PAD, né, que não vai permitir a contaminação, né, e vai ter o dreno de fundos, que o Jackson mais à frente vai falar também das outorgas, e também o dreno de emergência, que em vistoria a gente verificou o funcionamento desses drenos na barragem B8. E também, como já foi informado, né, as captações
para abastecimento público não serão afetados pelo barramento, uma vez que estão localizados em afluentes do córrego Pirapitinga, né? Igual mostrado na apresentação, é no córrego fundo, Feio e um afluente do Feio, né? Então, não altera a disponibilidade lá e nem chega contaminantes, né? Na parte lá, relacionada ao fluente superficial. Aí aqui vem um pouco da que ela foi projetada com alteamento pelo método de jusante, né, com a altura final, extensão final prevista em projeto conceitual, executivo e estudos ambientais apresentados. Então, aqui foram as características informadas, né, conforme, né, a altura do barramento 84 metros, a altura final, né, que vai ter 4 alteamentos, né, todos também foram apresentados os dados dos extravasores, mas também é informado que eles não vão ser utilizados só em caso de emergência, mas por determinação da legislação, eles são todos dimensionados, né? Aí tem capacidade para suportar vazão máxima de cheio, fluxo residual jusante, né? Como parte do processo de licenciamento, dos outros processos, tem já as previsões das instalações das estações, né? Sendo que a estação é DR9, que ela fica a jusante de todas essas intervenções, né? Do desvio, da barragem, dos drenos, e também do desvio, e também da estrada que vai ser executada, aí para medir a vazão residual, né? Então aqui é só o nosso mapa do CIAM, da área de drenagem, com as intervenções, né? Enquadramento, ele foi definido como grande porte por ser uma barragem de disposição de rejeitos, né? E foi realizada a vistoria no dia 28 de março, né? Conforme o relatório de vistoria, ele também está aqui aberto. Vou mostrar algumas fotos aqui do relatório. A gente visitou aqui esses pontos enumerados. Visitamos também lá o ponto que vai ser instalada a estação fluviométrica, né, da EDR9, jusante. Vai ser nesse ponto 30. Aqui as áreas em vermelho que vão ser instaladas, né, as 12 estruturas e mais o dreno, ou mais o dreno, não, desculpa, mais o desvio. Aqui algumas fotos. Vazão de saída do dreno da nascente. Estrada de acesso. Aqui é foto da área atual onde que vai ser instalada a barragem, né? Próximo do dreno 4. E aqui é o ponto 30, né? Onde já é o final da intervenção. Aqui já não vai ter intervenção, né? O final de todas. Aí, um pouco ajuizando esse ponto, está localizado a EDR jusante, que será utilizado para monitoramento e garantia da vazão residual mínima com as intervenções do projeto, da EDR9. Aqui é uma foto também que a vistoria foi feita em conjunto com o pessoal da SEMAD, né? Então também foi verificado também outras questões relacionadas ao licenciamento, né? Igual as cavidades, né? Que é um pouco da área da bacia que vai ser instalada a barragem de rejeito com os drenos, né? Vista atual dela, né? No ano aqui, considerações finais. Então, a análise foi opina pelo deferimento, por ter apresentado todos os quesitos solicitados pela legislação, né? E uma barragem sem captação para geração de para armazenamento de rejeitos, disposição de rejeitos, né? E recirculação de água. Volume acumulado, né? Como foi falado, é o espelho d'água máximo que vai ter de 98 milhões, né, de metros cúbicos, e área inundada de 91 hectares.
área inundada, né? Aí, aqui estão as condicionantes que já foram informadas, né? A instalação, ela já é do momento que eu obtiver a outorga, já o monitoramento e a condicionante de manter é só a partir da intervenção. Porque antes de iniciar a intervenção, eles não têm a obrigatoriedade de manter os 70%, né? Porque 7 e 10. Esse é o parecer da barragem. Agora eu vou mostrar o parecer do desvio total do curso d'água. Também, né, aí é que é a imagem que também foi apresentada, né? Que a linha azul é esse desvio que vai ser construído junto com a estrada de acesso à serra, né? Do desvio aqui. Aí, aqui estão todos os pontos de entradas, né? Observados atualmente, onde que inicia esses desvios, né? Que atualmente eles, né, vão pela drenagem aqui, só que aí vão ser desviados, tirando igual aqui, ó, essa nascente aqui, segunda, terceira e a quarta. Aí elas vão ser desviadas para o desvio para não sofrer impacto das águas do processo aqui, né, do rejeito e diretamente para o curso d'água. Aí apresenta todo o estudo hidrológico, foi apresentado, com né, como foi falado, estudos hidráulicos de cada trecho da estrutura, né, o dimensionamento, ele vai ter mais ou menos esse perfil e para cada área aqui também vem algumas informações, para cada trecho, né? E aí ele se une ao canal extravasor, né, aqui no final, o azul, e termina no curso d'água lá sem nome, o SD1. Aí aqui é só o último bueiro um bueiro que vai ter, né, que vai ser feito junto a esse desvio para a passada da estrada de acesso também. Todo ele dimensionado, né? Aí, por ser um desvio total, ele foi enquadrado como grande porte. Foi realizada a vistoria em campo e não foi posto condicionantes, considerando já as condicionantes do barramento e também as do dreno de qualidade, então não foi condicionada nenhuma condicionante para esse processo, sendo que as condicionantes da barragem e do drenos, elas vão abarcar essa intervenção também, uma vez que elas estão, um dos pontos está jusante, que seria o proposto na barragem. Então, esses são os dois pareceres que eu elaborei, e que também opino pelo deferimento também do desvio. Aí no ponto inicial, ponto final, município de Araxá, aí Grande Porte. Aí foi encaminhado para o comitê para manifestações. Acho que é isso que eu tinha para apresentar. Acho que agora o Jackson vai apresentar um pouco dos desvios que ele analisou. Obrigado. Se ficou alguma dúvida, algum questionamento? Acho que ninguém levantou a mão. Vocês me escutam? Sim, estamos te ouvindo, Lucas. Ah, tá. Não, até achei que eu tinha caído aqui. Silêncio. Nossa, perfeito. Pode prosseguir. Ok. Então pode continuar aí, Jackson. Beleza. Bom dia a todos. Eu sou o Jackson, aqui da Gerência de Regulação de Uso de Recursos Hídricos.
Vou estar realizando a apresentação dos pareceres técnicos dos processos de outorga referente à canalização. Na oportunidade, gostaria até de alinhar, antes de começar a apresentação, eu pensei na apresentação conjunta dos dois pareceres, visto que a forma de análise é a mesma, e seria uma forma também de ser mais eficiente na apresentação. Vocês estariam de acordo? Ok, de acordo. Beleza, então. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Quando a tela estiver compartilhada, eu peço que, por gentileza, confirmem. Tá aparecendo. Então, beleza. Conforme a convocação, estamos nessa reunião para falar dos processos de outorga de grande porte e potencial poluidor na Câmara Técnica do CBH do Rio Araguari. Como eu disse anteriormente, eu sou o Jackson, sou analista ambiental aqui na Gerência de Regulação de Uso de Recursos Hídricos. Primeiramente, vou passar as informações mais gerais do processo de outorga 28.989 de 2022, que ele está enquadrado na modalidade de canalização e umidificação de curso d'água. A requerente é a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, conhecida como CBMM. A finalidade dessa intervenção é a construção do dreno de fundo, que está vinculado com o setor de mineração, no município de Araxá, sendo a área útil superior a 0,4 km², que é um limite para estarmos realizando a classificação quanto ao porte e poluidor. Nisso, a extensão desses drenos é de aproximadamente 7,3 quilômetros, juntando todos os ramais referentes a este processo de outorga 28.989 de 2022. Aqui está as características do processo 28.990 de 2022. O empreendedor, a modalidade é a mesma, bem como a sua finalidade, o município. O que muda relativamente é em relação à área útil, mas mesmo assim, este dreno ainda tem uma área superior a 0,4 km². A área útil, na portaria IGAN número 48 de 2019, tem a definição, considera a área útil como toda a área que necessita de uma estrutura drenante ou algo do tipo, por isso foi considerado tanto a área das pilhas e também aquela área do reservatório que está sobre a estrutura drenante dos drenos de nascente. A extensão do dreno referente ao processo número 28.990 de 2020 é 2,33 quilômetros de extensão. Qual o curso d'água? São afluentes do córrego Bucani, que no processo foi identificado como SD1, porque na nossa base, que temos disponível na infraestrutura de dados, que é a IBE, esse curso d'água não tem um nome específico lá, por isso é denominado aqui no parecer como afluente do córrego Bucani. A bacia estadual é do Rio Araguari, e bem como a federal é Rio Paranaíba. As coordenadas, e aqui trago as coordenadas, não vou ficar falando cada número desse referente à coordenada, que seria um pouco maçante também na apresentação. Apenas características, assim como o outro processo, 28.999, que é no mesmo afluente, porém, o que muda em relação a um ao outro é a coordenada de início e a final, embora ambos estejam na mesma subbacia. Aqui, assim como foi apresentado anteriormente por Thiago, aqui está a apresentação, uma imagem ilustrativa de como está a disposição prevista no projeto dos drenos, referente ao processo de outorga 28.989 e o 28.990. Esse dreno aqui, que está a parte verde, azul, refere-se ao primeiro, enquanto o dreno 4 refere-se ao outro processo de outorga. Fazendo uma contextualização, foi informado que no relatório técnico do outorga, tanto os drenos 1, 2, o 2, 2, 1, 3 e 4 e secundários serão construídos nos fundos talvez, sob as estruturas de disposição de rejeito, de modo a coletar e conduzir as águas afluentes aos cursos d'água na área de projeção
das estruturas até a região adjacente do maciço. Além disso, este projeto também prevê os drenos de segurança que têm a finalidade de condução de eventuais percolados das pilhas e do reservatório da barragem, no caso de falha na geomembrana até o ponto adjacente da estrutura de disposição de rejeito, onde essas vazões serão circuladas para o reservatório. Em relação a isso também, tem a questão que toda a área de projeção das pilhas e do reservatório da barragem principal será revestida em geomembrana com polietileno de alta densidade, conhecida como PAD. Dessa forma, sobre as camadas impermeabilizadas, será implantado o sistema de drenagem de fundo, constituído por drenos de nascente e drenos de segurança, conforme já foi dito anteriormente por Tiago na sua apresentação. Em relação à demanda, a canalização, o modo de uso, a modalidade, ela é considerada que não vai aumentar a demanda, ou seja, em termos de captação. Não é uma intervenção que é realizada captação. Por isso, está aqui nesse primeiro momento considerado como não consultivo. Em relação à disponibilidade hídrica, foi feito um estudo por parte da requerente, considerando diversos cenários para estar fazendo as estimativas de disponibilidade hídrica, bem como para o dimensionamento do sistema de drenagem, drenagem das nascentes. O primeiro cenário foi a situação atual da área de estudo, sendo o contexto utilizado para a calibração do modelo, sem impermeabilização da área de disposição de rejeito nova. O segundo cenário foi a simulação com total impermeabilização da área de disposição, de estrutura de disposição de rejeito. E a terceira, que inclusive foi a utilizada para o dimensionamento dos drenos de fundo, por ter apresentado um cenário mais crítico, ou seja, maiores vazões para o sistema de drenagem, que é a simulação sem impermeabilização, com escavação em 2 metros de todos os cursos d'água sobre as estruturas. E o cenário 4, a simulação com impermeabilização total da área de disposição de rejeito, com escavação de 2 metros de todos os cursos d'água sobre as estruturas. Diante disso, aqui está os pontos, os postos utilizados em medição de vazão na modelagem apresentada pela referente. Em relação à disponibilidade hídrica, a avaliação de impacto hidrológico foi realizada a partir de um modelo hidrogeológico, já comentado anteriormente por Tiago, na área de influência da estrutura de disposição 09. No referido estudo foram utilizados alguns pontos de monitoramento de vazões e carga hidráulica para a calibração do modelo, e os resultados indicam que a implantação da estrutura prevista na EDR9 resulta em impactos nas vazões atuais observadas na área do projeto, com redução de ordem de 42 a 39 nas seções mais montantes, chegando até a 58 nas vazões para seções mais ajusantes. Em relação a isso, a análise da montante, no nosso banco de dados de outorga que temos, não foi identificado nenhum uso a montante, exceto aquele que era não consultivo da própria requerente. Já em relação à análise ajusante, o modelo hidrogeológico apresentado prevê a redução das vazões, possivelmente causada pela impermeabilização da fundação das pilhas de rejeito, e bem como do reservatório da barragem principal, para evitar a contaminação das águas sobre as estruturas decorrentes dos rejeitos serem classificados como classe 2A não imerso. Entretanto, no mesmo relatório, ressaltaram que a redução de vazão é de abrangência local, ou seja, restrita à subbacia do córrego SD1, que é chamada no relatório até, porém, considerado aqui nessa análise do processo de outorga como afluente do córrego vulcânico, que está totalmente inserida nos limites da propriedade da CBMM, com manifestação de médio a longo prazo, à medida que for sendo instaladas a geomembrana de PAD no reservatório principal e de duração permanente e irreversível. Além disso, também é importante considerar que na subbacia afluente da Vulcânia não existe usuários nessa subbacia, logo ajusando até a confluência com o córrego Vulcânia. Não foi identificado no nosso banco de dados. E como forma também de não trazer interferência a usuários ajusantes que estejam
realizando a sua captação, então foi proposta uma condicionante para a manutenção de 70% da Q710. Vocês veem meu mouse? Nesse ponto aqui, EDR9 JUS, que é o ponto onde vai haver o controle tanto de qualidade quanto de vazão residual a ser mantido. Em relação, como eu falei anteriormente, o cenário 3 ele foi utilizado para o dimensionamento das estruturas drenantes, por ter apresentado as maiores vazões estimadas na modelagem. O estudo hidráulico, além desse estudo hidrológico, foi apresentar também o estudo hidráulico, considerando o método de DAS para escoamento de regime laminar e equação de Vickers para regime turbulento. Um ponto importante o fator de segurança também foi indicado no relatório técnico, que é de 4, que foi adotada pela referente no seu dimensionamento. Inclusive, tem-se uma norma da BNT que indica que o fator mínimo deve ser igual a 2,5, ou seja, está superior. A seção dos drenos são trapezoidais, a partir da utilização da equação de Vickers para regime turbulento que foi utilizado nesse processo, no dimensionamento do dreno, definiu-se a área mínima. A partir dessa área mínima, foi padronizada as áreas das seções drenantes. Essa figura aqui apresenta a padronização das áreas, ou seja, de acordo com um tipo de dreno, quanto maior a vazão estimada para aquele trecho, maior a sua área também. Aqui tem-se a imagem de como é a estrutura drenante. Esse dreno aqui referente ao dreno de nascentes, que eles são responsáveis por coletar e conduzir as águas das nascentes, bem como do afloramento do lençol freático, algo desse tipo ao longo dessa canalização. Já o dreno de segurança aqui, ele está envolvido por uma geomembrana, GAD, com o objetivo de captar possíveis infiltrações ou algo do tipo que possa ocorrer na barragem principal ou na estrutura drenante e evitar com que tenha a contaminação da água do dreno de nascente. Este foi o motivo pelo qual foi apresentado no relatório técnico esse dreno de segurança. Aqui também as informações que esses drenos eles terão como composição areia e também brita, conforme já dito anteriormente por Thiago. Quantos dias vai Paris? Aqui se refere aos drenos secundários, que são aqueles que não estão diretamente nos principais cursos d'água, são aqueles em albergues menores. Eles terão essa seção trapezoidal também, assim como os principais. Aqui, como eu trago aqui um resumo do dimensionamento apresentado no relatório técnico. Essa tabela foi com base no estudo apresentado pela requerente, considerando já todos os drenos do 1 ao 4, em que o fator de segurança ele variou de 3,7 a partir da padronização até 52. Porque alguns drenos tiveram um acréscimo com base na padronização adotada pela requerente. Além disso, é importante também, durante o processo de análise dos processos de outorga, foi realizada uma visita a campo, onde identificamos que também já existe uma estrutura de disposição semelhante e com o funcionamento dos drenos de fundo com esse projeto de forma muito semelhante. Além disso, também fizemos essa visita a campo aos principais cursos d'água onde haverá intervenção. Em relação, fazendo de modo geral as considerações em relação a esses processos de outorga, o 28.989 e o 28.990, ambos de 2022. A intervenção sem consumo de água, dessa forma, não haverá alterações de demanda hídrica na bacia. Devido à impermeabilização da área de intervenção, poderá haver alteração da disponibilidade hídrica, porém, no local onde se pretende realizar, não existe usuários de uso regularizado, conforme a consulta realizada no Sistema Integrado de Informação Ambiental, no dia 10 de maio. Além disso, a circunscrição hidrográfica PN2 não possui enquadramento dos corpos d'água, sendo assim considerado como classe 2.
Em relação aos usos prioritários, não há interferência direta, considerando uma vez que as captações para abastecimento público estão localizadas nos córregos Fundo e Feio, conforme a base de outorga do IGAM. Além disso, a intervenção pretendida não está localizada em curso d'água classificado como de preservação permanente, conforme a Lei 15.082 de 2004. Em relação também aos pedidos de informação complementares, a requerente atendeu tempestivamente, atendendo todos os requisitos solicitados durante a análise. Dessa forma, em relação ao processo de outorga 28.989 de 2022, a equipe técnica do IGAM, considerando as análises realizadas, opina pelo deferimento deste processo na modalidade de autorização, com validade coincidente à do licenciamento ambiental para o modo de uso, canalização e retificação de curso d'água. Os drenos, eles se localizam no afluente do córrego Bocânia nas coordenadas geográficas iniciais, 19 graus, 41 minutos, 46 segundos e coordenadas de longitude 46 graus, 53 minutos, 24 segundos também. Em uma extensão de aproximadamente 7 quilômetros, pouco mais de 7 quilômetros, no município de Araxá. A mesma forma, o mesmo padrão também em relação ao processo 28.990 de 2022, também opina-se pelo deferimento do mesmo. O que diferencia são as coordenadas e de início e fim, bem como a extensão dessa estrutura drenante. Além disso, também é previsto no parecer técnico condicionante. E temos o artigo 14 da portaria, número 48 de 2019, que as condicionantes estabelecidas na outorga de direito de uso de recursos deverão ser executadas pelo outorgado, seu conteúdo deverão se restringir ao monitoramento qualitativo e quantitativo do uso e do recurso hídrico, a manutenção de fluxos residuais adjuntando dos pontos de intervenção em recursos hídricos. Diante desse artigo, então, foi proposta algumas condicionantes que a seguir serão apresentadas. A condicionante 1, também o Thiago já apresentou em sua apresentação anteriormente, monitorar semanalmente a vazão de saída do dreno 1 em até 30 dias, o prazo após o início da intervenção e durante a vigência da portaria. Condicionante 2 instalar sistema de medição de fluxo residual no ponto de monitoramento da estrutura de disposição de rejeito 9 jus, que é aquele ponto que foi apresentado anteriormente. Esse ponto ele também é um ponto de controle que serve tanto para o barramento, dreno de fundo e desvio de curso d'água. E, além disso, realizar o monitoramento diário. O sistema de medição adotado na intervenção outorgada deverá ser tecnicamente aplicável ao meio de monitoramento e possuir RT expedida pelo Conselho Profissional competente. Prazo: instalar em até 90 dias a partir da publicação da portaria de outorga. E a condicionante 3 realizar o monitoramento da vazão no ponto de monitoramento EDR9 jus até o início da intervenção. Sendo assim, a partir do início das intervenções nas bacias, atender as condicionantes 1 e 4, que eu vou falar a seguinte, a condicionante 4. O prazo iniciar em até 90 dias a partir da publicação da portaria de outorga. Condicionante 4. Manter a jusante do ponto de monitoramento EDR9 jus uma vazão mínima de 53,7 litros por segundo, que corresponde a 70% da Q710. Prazo imediatamente após o início das intervenções e durante a vigência da portaria. A condicionante 5 é notificar o órgão gestor sobre a data de início das intervenções e apresentar os dados conforme a condicionante 6. A condicionante 6 indica a forma com que esses dados devem ser apresentados ao órgão gestor. Apresentar os dados do monitoramento em forma de planilhas que deverão estar disponíveis no momento de fiscalização realizada pelo órgão competente, ou entidade por ela delegada. Além disso, os dados do monitoramento devem ser apresentados à autoridade outorgante no momento da renovação, por meio
digital, bem quando solicitado pelo órgão integrante do SISEMA ou entidade por ele delegada. A condicionante 7 é realizar um monitoramento dos parâmetros de qualidade definido no âmbito do licenciamento para o ponto EDR9 JUS, conforme a ADN Copan CER 8 de 2022 e apresentar os resultados conforme a condicionante 6. Já em relação ao processo de outorga 28.990 de 2022, o que muda somente a condicionante 1, que na condicionante anterior, que era monitorar semanalmente a vazão de saída do dreno 1, aqui em referente ao dreno 4. As demais condicionantes são iguais ao processo 28.989 de 2022. A validade de ambos os processos são coincidentes à licença ambiental, após a apreciação do comitê. E, por fim, aqui está um mapa representa dos pontos de início e final da intervenção referente ao processo de outorga número 28.989 de 2002. E, por fim, o início e o final da intervenção referente ao outro processo 28.990 de 2022. Na oportunidade, gostaria de agradecer a atenção de cada um de vocês e permaneça disponível em caso houver alguma dúvida. Eu tenho um ponto perfurado, divido ele, não tem outorga, para eu regularizar é só pedir, né? Então, basicamente é só pedir. pessoal, então, tem um áudio aberto aí, pessoal? É o meu que sabe. Desculpe. Isabel, quem da aba tá aí? Igor. Ô, Igor, Bom dia, Fausto. uma visita técnica para a gente estar indo em loco. Você está me consultando se é necessário? Não, para a gente estar verificando em loco. Podemos organizar, sim, a Câmara Técnica. Junto com o pessoal da aba. Sim, podemos, se você for de interesse de vocês, podemos sim organizar. Então, pessoal, alguém do grupo tem disponibilidade? A gente está fazendo a visita técnica? Eu, pessoalmente, gostaria de fazer, sim, essa visita. Fausto, aí para essa visita técnica, nós temos que marcar ela entre uma reunião e a outra. A outra está marcada para o dia 28/6. Aí, dentro dessa data, que dia que vocês teriam disponibilidade? Isabel, então vamos ver primeiro se o pessoal, quem vai aderir, né? Eu tenho disponibilidade. E algum companheiro do TETOC tem disponibilidade? Eu tenho também, acho interessante. Mais algum companheiro do TETOC? Ô, Fausto, para mim tá complicado, cara. Eu tô com funcionamento já tem algum tempo, então para mim ficar saindo é mais difícil. Para mim, eu prefiro passar e deixar vocês ir lá e contribuir com a gente depois. Beleza. Fausto, Alex e Bran também, eu acho que nesse final de mês agora tá complicado, né? Nesse período aí, eu não conseguiria ir também não, pelas demandas aqui. Tá ok. Vanessa? Isabel, então, os dois que manifestaram, eu e, no caso, o senhor Ivo. Então, aí tem que ver com o Thiago, né, que é do empreendimento, que dia que ele pode ir dentro dessa data, que dia que ele pode atender a CETOC lá, né? Sim, não, a gente se organiza. Eu tô fora de Araxá só agora esses dias, mas dia 23, que é sexta-feira, eu já estarei lá, ou minha equipe também pode recebê-los também, se for o caso, nessa semana mais próxima, que como tem que ser antes do dia 28, teria que ser, eu acho que até essa semana, né, estaremos à disposição lá para recebê-los, tá? E sexta-feira dá para você aí também? Sexta, dia 23. 23, tranquilo. Sexta, 23 ou segunda, 26? Pra gente é igual. Eu prefiro na sexta. Não, ok. Pessoal da aba aí, Isabel. Uhum.
A gente vai se organizar e aí a gente vê quem acompanhar, se vai ter como acompanhar. E depois a gente define essa questão de horário, né? Beleza, Então, Thiago? eu acredito que, geralmente, eu não sei lá, mas como que é, Thiago? Mas geralmente a gente tem que deixar tudo definido, porque fica uma equipe já esperando, pronta para receber vocês, não é isso, Thiago? Tem que fazer o credenciamento na portaria, então, se vocês já puderem passar para a gente qual que é o melhor horário, Thiago. Então, a gente se organiza aqui para recebê-los, vai ser uma visita, né, técnica só, a gente se organiza para fazer essa autorização, né, para vocês e acompanha, né, nas áreas aí. Se puderem só, para a gente até se organizar melhor, assim, quais os pontos de interesse, a gente pode ir na estrutura existente, que é similar, né, que já funciona, que é similar à que vai ser construída, e nos locais, nas áreas onde vai ser feita a implantação. Acho que são os principais pontos aí, né? Estamos à disposição. E o melhor horário seria vai depender também do deslocamento de vocês, né, o Fausto? Você acha que umas 10 horas, 9 horas? É como eu tô querendo achar tranquilo. Ah, para você já tá aí. Senhor Ivo, o senhor também é mais Eu perto. também vou estar na achar. Eu só vou verificar, então, Thiago, para fechar com você, o 9 ou 10 horas, a questão do deslocamento nosso, que a gente sai daqui de Araguari. E aí eu vejo a melhor forma, até que horas que a gente chega aí, aí eu já passo para você e também já para os membros da CETOC, viu, Fausto? Você e senhor Ivo. Não, tá ótimo. Aí, se puderem só nos passar os nomes, só a quantidade de pessoas, só para a gente saber o número de carros, veículos que a gente vai precisar aqui para fazer os deslocamentos internos, e a gente se organiza. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Pessoal da CETOC referente a... Ô, Fausto, só tem uma dúvida, não é em relação ao processo, Sim, não é mais em relação ao processo interno. A gente sabe que os processos de outorga são separados no IGAN, né? Que são cada pedido é uma entrada de processo. Eu queria saber por que essa formalidade não ir um processo igual esse aí, que os processos são todos vinculados. Isso não é feito igual no licenciamento ambiental, que o empreendimento tem várias atividades, inclui tudo num FCE só, e é feito um único processo. Se tem algum justificativo para isso, se tem alguém do IGAN que pode falar. Porque isso, criando, fica mais moroso, né? Agora a gente vai ter que emitir a aba, o IGAN emitiu 4 pareceres, a aba emitiu 4 pareceres, e agora a CETOC emitiu 4 pareceres de um processo de 4 outorgas que são totalmente interligados, né? Queria só ouvir isso aí do IGAN, o que eles falam para a gente. A importância de termos esses processos separados está na questão de modalidade, primeiro ponto. A modalidade barramento, ela é diferente de uma canalização. Por si só, já não poderíamos misturar, vamos dizer assim, ao grosso modo, essas duas modalidades em um único processo. O outro está em questão de coordenadas. Por exemplo, até para a segurança do próprio empreendedor, eu falo em sentido a canalização especificamente, ele vai ter o seu próprio certificado de outorga, as coordenadas de início e fim da intervenção. Nisso, é importante que cada saída principal tenha seu processo de outorga, visto que são mini bacias diferentes. Se, por exemplo, aqueles ramais que estão conectando ao dreno principal, nós temos o entendimento que ali pode ser tudo dentro de um único processo, mas aqueles que têm saídas distintas, é importante que cada um tenha o seu processo de outorga próprio. Porque, imagina só, pode gerar dúvida no momento de fiscalização, afinal, esse processo aqui contemplou ou não contemplou aquela outra saída do dreno. Então, para gerar uma segurança a ambas as partes, é importante que se tenha essa diferenciação. Beleza, Jacques. Sim, eu entendo que daria para fazer isso em uma única outorga, deixar isso bem claro, mas entendo também que se separar. É só uma dúvida minha mesmo. Obrigado. Viu? Mais algum conselheiro da CETOC tem alguma pergunta? Isabel, então, finalizamos por hoje.
Não estou te ouvindo, Isabel. Finalizou, Fausto. Então, Eu acredito que agora no final é só a Lara, se ela estiver na sala. isso. Chamar a Lara para aquele momento. Como diz o Bush, né? Passar o perfume. Bom dia, pessoal. Aqui é a Lara da comunicação. Eu vou pedir aos presentes que quem puder, por favor, abrir a câmera para a gente fazer um registro desse encontro de hoje. Só mais um minutinho, por favor. Ótimo. Muito obrigada, pessoal. Um ótimo dia a todos. Obrigado, bom dia. Até semana que vem. Pessoal, bom Obrigado. dia. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia. Boa Até Bom sexta. dia, pessoal. Até mais. Bom dia, pessoal. Obrigado.